Olá, boa tarde, pessoal. Graças a Deus, mais um dia aqui, né? Estamos gravando agora de tarde. Tive que sair de manhã aí também para resolver o negócio do meu remédio, né? Mas graças a Deus resolveu. Resolveu aí, que vem feriado aí, né? Eu acho que tudo vai fechar aí, né, pessoal? Não vai estar aberto, então resolver logo essas coisas para poder ficar tranquilo, né? Graças a Deus, pessoal, é mais um vídeo aqui para a gente continuar o nosso pensamento da espiritualidade, né, pessoal? Porque eu vejo ainda aí que tem algumas pessoas ainda que não entendem o que é essa espiritualidade, sabe? Tá começando a entrar na vibe, sabe? Tá começando a perceber as coisas assim, entende? Bem diferente. Quem tá assistindo assiduamente meus vídeos, ela tá entrando nesse espírito, sabe? Ela tá se conectando com a espiritualidade dela. Ela tá experimentando coisas espirituais, sabe? Mas precisa entender algumas coisas ainda, né? Porque são pessoas que vieram de grupo religioso, como também eu era de grupos religiosos aí. Então, às vezes essas coisas estão impregnadas no nosso inconsciente, está ali, sabe? É difícil de a gente se desvencilhar, mas com a ajuda da conexão com a espiritualidade, a gente vai se livrar desses conceitos, dessas coisas, entende, pessoal? E isso precisa da conexão, da sabedoria de Deus, sabe? Para a gente se conectar com essa espiritualidade, porque muitas pessoas aqui ainda acham que eu estou falando de religião. Por quê? Porque inconscientemente elas veem de um grupo, então, se eu falo da Bíblia, ela vai pensar, eu sei que eu sou evangélico. Aí se eu falo do espiritismo, ela vai dizer que eu sou espírita. Aí se eu falo da psicologia, ela vai dizer que eu sou um psicólogo. Entende, pessoal? É por isso que eu misturo isso tudo, porque aquele que tem a conexão com a espiritualidade, ele usa todos esses documentos e faz a conexão com todos esses documentos aonde ele percebe que tem espiritualidade. Porque tudo tem espiritualidade. Todos os setores aí, você vai ver que vai ter uma certa espiritualidade ali no pano de fundo, né? Mas isso você só vai perceber se você está na conexão com a espiritualidade, o qual vai lhe dar uma inteligência espiritual. Entende? É isso que vai acontecer. Você vai ter essa inteligência espiritual para perceber essas coisas. E esse é meu tema que eu vou falar hoje. O que é inteligência espiritual? Sabe? Aqui, ó. Eu coloquei aqui o que é inteligência espiritual. Aí eu fiz outra pergunta, né? Por que precisamos desenvolver essa inteligência espiritual? Por que precisamos desenvolver, pessoal? Quando a gente se conectar com a gente precisa desenvolver isso a cada dia. É o que a gente vamos saber. Primeiro vamos saber o que é essa inteligência espiritual, né? Esse é um termo novo, né? Esse é um termo novo, inteligência espiritual, porque a psicologia, né, os terapeutas estão percebendo o comportamento de certas pessoas que têm
uma linkagem com a espiritualidade, mas ele viu que não tem, essas pessoas não têm grupos religiosos. Ela não participa de grupo religioso como as pessoas comum, que tem aí da religião, né? Que todo domingo vai para a igreja, né? Tá fazendo rituais, tá sempre, entende? Então, ela reparou que nesses grupos agora tem essas pessoas que está com a espiritualidade, mas ela não tem grupo nenhum, ela não tem vínculo nenhum com nenhum coisa religiosa. É uma pessoa. Então, eles repararam essas pessoas e pegaram esse conceito aqui que é inteligência espiritual, né? Criou esse conceito para esse tipo dessas pessoas. E são poucas pessoas que têm essa inteligência espiritual, sabe? Porque essa inteligência espiritual passa pela conexão com a espiritualidade. Entende, pessoal? Então, são poucas, entende? Você vai ver aqui o que é que ele vai falar sobre isso. É o que a gente vai estudar agora sobre esse assunto, que vai explicar também o que é a conexão com a espiritualidade. Porque algumas pessoas que estão aqui já antigas vendo meu vídeo já têm percebido o que é essa espiritualidade. Agora tem outras pessoas aí novas, outras pessoas que vieram de grupo, né? Estão com um conceito na mente dela. Ela às vezes é atraída até pelo assunto que eu estou falando, né? Que eu uso a Bíblia aqui, uso a Bíblia, uso coisa do espiritismo, uso a coisa da espiritualidade, né? Coisa espiritualista. Então, às vezes, ela é atraída por isso. Ó, ela vai vir me ouvir. É atraída por isso, mas ela tem o seu conceito, a sua base religiosa. Entende? Normal, pessoal. Normal, porque é isso que a gente experimentou. É normal, mas você, para expandir a consciência, você precisa dessa conexão com a espiritualidade para expandir. E isso não é religiosidade, não é grupo religioso, né? Talvez quando você expandir a sua consciência, você vai perceber que aquele grupo, aquelas coisas que você faz no grupo, já não tem mais, como é que se diz? Já não tem mais atrativo de você fazer aqui. Entende? Mas isso vai ser quando você ir despertando e ir expandindo a sua consciência. Ninguém vai lhe colocar isso. É você mesmo, pela sua espiritualidade, você vai perceber essas coisas. Entende? Mas por enquanto, continue no seu grupo religioso. Sem problema. É até bom que você vai fazendo, você vai avaliando as coisas que eu falo aqui e as coisas que seu grupo religioso fala. É bom que você vai fazendo essa observação, entende? O qual vai lhe dar a possibilidade de você tomar uma decisão, de você saber o que verdadeiramente é aprazível para o seu espírito. Entende, pessoal? Agora, não pode fazer como as pessoas ignorantes aqui, que às vezes entram, não quero saber, não mande mais, não quero ouvir, não. Por que você não quer continuar ouvindo meus vídeos? Eu não estou falando para você sair, você continua no seu grupo aí, evangélico, católico, né? Espírita, né? Continue no seu grupo aí religioso, mas continue vendo meu vídeo. Qual o problema? Avalie meu vídeo e diga assim, alguma coisa ali eu não concordei, eu não entendi o que é isso aí. Pergunta. Entende, pessoal? Essa é uma pessoa que está querendo buscar a expansão da consciência e se conectar. Quando uma pessoa tranca a mente dela, não quer saber, não é do meu grupo uma pessoa, foi igual um cidadão aqui, não é do grupo se você
não entrar no grupo, não vai, eu não vou ouvir seu vídeo. Nossa, pessoal, você vê o tipo de consciência que as pessoas estão? Não, eu sou dimensional, não. O grupo aqui que está certo, o resto aí está tudo errado. Nossa, pessoal, quando você faz isso, verdadeiramente você está agindo como criança e vai demorar de você se conectar com a sua espiritualidade, sabe? Mas temos que esperar, é o nível de consciência que essa pessoa está, né? Eu tenho paciência com essas pessoas. Esperar essas pessoas entenderem o que é verdadeiramente que eu estou passando, essa espiritualidade. E aqui uma coisa que é da conexão espiritual é o quê? É o que é inteligência espiritual. Aí eu faço a pergunta, por que precisamos desenvolver essa inteligência espiritual? Por quê? Né, pessoas? Mas primeiro vamos saber aqui o que é essa inteligência espiritual. Aí eu faço a pergunta, né? O que é inteligência espiritual? Aí ele fala: inteligência espiritual é algo com o qual todos nós nascemos, entretanto, nossa visão racional sobre o mundo frequentemente inibe essas habilidades. Você entende agora o que é essa inteligência espiritual? Você entende agora o que é essa inteligência espiritual? É algo com o qual todos nós nascemos. Entretanto, nossa visão racional, que vem do raciocínio do cérebro, né? Que aí passa pelo ego, acontece isso. Ele diz sobre o mundo, né? Uma visão racional sobre o mundo, frequentemente inibe essas habilidades. Então, é uma habilidade do nosso ser, né? É uma habilidade do nosso ser, o qual, quando a gente encarna aqui, o nosso ser, a gente é a consciência, né? Por isso é uma habilidade do nosso espírito, por isso que é inteligência espiritual. Então, o nosso ser, o nosso espírito, ele tem essa inteligência, entende? Mas, às vezes, por que essa inteligência não é colocada aqui nessa realidade quando a gente nascemos? Por quê? Porque ele diz, por causa da nossa visão racional, então entra o raciocínio do ego. Então entra o ego em jogo aí, que vai iludir você. Você não vai pensar que você tem um ser espiritual que é inteligente, que sabe de tudo no universo. Entende? Você inibe, porque esse ego inibe, você cria uma máscara, você inibe de se conectar com esse ser que é espiritual, que sabe de tudo. Entende? Aí você inibe ele, inibe o quê? A habilidade que esse ser tem, seu ser tem, esse seu ser espiritual tem. Então é inibido pelo quê? Pela visão racional que passa pelo ego, né? E aí o quê? Você inibe, aí não acontece de você se conectar com essa inteligência espiritual, porque essa inteligência está no seu espírito. Então, pessoal, o que é a conexão com a espiritualidade? É você se conectar com o seu ser espiritual, que ele vai direcionar você, ele vai guiar você, porque ele é inteligente, ele sabe de tudo, ele tem habilidade. Então você vai ter habilidade para poder colocar aqui nessa realidade. E muitas pessoas não estão percebendo isso. Por quê? Eu não sei se eu tenho espírito. Aí o ego começa a enganar ela. Entende? Porque ela fica no ego,
pensando, querendo com a visão racional. Aí o que é que acontece? Inibe essas habilidades. É o que ele está falando, pessoal. Você entende agora por que a gente é conexão espiritual não tem nada a ver com religião? Entende? Entende agora? Eu estou falando isso aqui diariamente no meu vídeo. Você não é o corpo. Você é uma consciência, é um espírito. Entende? Você precisa se conectar com esse espírito. Porque você está desconectado dessa essência, dessa inteligência. Aí você não tem inteligência espiritual. Você tem o quê? Uma visão racional, uma inteligência desse mundo, né? Que frequentemente inibe essas habilidades do espírito espiritual, que ele sabe de tudo. É por isso que eu estou falando aqui, sempre eu falo no meu vídeo, irmão, eu não estou ensinando vocês. Eu estou relembrando o que já está, o seu espírito já sabe. É por isso que muitas pessoas, quando vê eu fazendo essa linkagem das coisas da Bíblia, do espiritismo, sabe, de várias coisas da psicologia, ele vê. E ele percebe isso tem verdade. Quem é que percebe? É a consciência dele. É o espírito dele que sabe disso. O espírito dele sabe disso. Entende, pessoal? O seu espírito que você está assistindo aí agora meu vídeo, ele sabe dessa informação. Agora só que você está tão apegado ao ego, com a visão racional desse mundo, que você perdeu a conexão com essa informação. Essa informação também foi escondida por muitos grupos religiosos, pela religiosidade, foram escondidas por vários grupos aí. Entende que seu espírito precisava ouvir essas coisas. É por isso que também quando a gente lê a Bíblia, ela também fala ao nosso coração. Por isso que eu leio a Bíblia aqui, as pessoas tocam, ela diz, poxa, falou comigo, irmão. Ela sente, quem é falou com quem? Com a consciência. Porque ela sabe. Ela tem a inteligência de tudo, essa sua consciência. Essa sua consciência. Ela sabe de todas as coisas do universo. Sabe de tudo. Entende? Agora só que não chegou ainda na sua visão racional ainda. E é por isso que eu estou aqui relembrando você. Para você se conectar, perceber que tem um espírito, se conectar com essa espiritualidade. É isso, pessoal. Entende? Que ele está falando. Você tem essa habilidade. Sua consciência tem essa habilidade. Aí o que é que ele fala aqui mais? Ele fala, isso porque desde cedo somos ensinados apenas a acreditar no que podemos ver ou naquilo que se pode medir cientificamente. Aqui, ó. Aonde está aonde está a atrapalhação das pessoas, entende? Que inibe essas habilidades. Por quê? Porque desde cedo, dentro da escola, quando a gente vai para a escola, a gente é ensinado a apenas acreditar no que se pode ver ou naquilo que se pode medir cientificamente. Então, essas coisas espiritual, né, você não pode medir cientificamente, como o cientista quer. Então, aí eles falam que é uma coisa o quê? Sobrenatural. Isso é coisa para a igreja, tal, é coisa para... Entende? Deixou esses conhecimentos para esses grupos, o qual esses grupos escondeu vários dos conhecimentos. Tem alguns conhecimentos aí, mas esconderam vários e alguns grupos ficaram secretamente só ali para aquela patotinha deles, que isso aqui é só para gente, viu? Ninguém tem... É igual um conhecimento que era a saída do corpo. Isso sempre aconteceu, estava na Bíblia, eu mostrei aqui, mas foi escondido por muito tempo.
alguns grupos secretos aí que sabia disso. A igreja escondeu isso, né? Sorrateiramente escondeu isso. E as pessoas que não estavam conectadas não entendiam o que estava escrito ali na Bíblia. Entende, pessoal? Então, é isso que acontece que ele diz, que é desde cedo a gente é ensinado a apenas acreditar no que podemos ver. Então, as pessoas estão assim, só acreditam naquilo que vê, né? E o qual naquilo que pode ser medido cientificamente, né? Pelo cientista, né? E muitos cientistas estão atrapalhados por causa disso. Porque a ciência devia estar junto com essa sabedoria espiritual. Porque eles iam ter inteligência de muitas coisas que Deus criou aí, né? A espiritualidade. E até agora eles estão tentando porque naturalmente ele quer descobrir com raciocínio e não consegue. Entende, pessoal? Entende agora o que é que a gente está falando sobre inteligência espiritual? Aí o que é que ele fala mais aqui? Ele fala, por isso, recentemente, especialista... Você entende? Então ele diz que é o quê? Isso é recentemente. Recentemente, especialistas passaram a se referir também que existe uma inteligência espiritual, que é algo que não precisa necessariamente ter uma ligação com uma religião, mas sim de paz interior e equilíbrio e uma visão de mundo de cada indivíduo. Entende, pessoal? Ele está falando aqui que especialistas perceberam que existem pessoas, a inteligência espiritual viram, que nessas pessoas que é algo que não precisa necessariamente ter uma ligação com a religião. Então, você entende do que eu estou falando agora, a espiritualidade que eu estou falando aqui? Essa espiritualidade que eu estou falando é isso. Como é que se diz? Não tem nada a ver com coisas religião. Agora eu estou usando o quê? Os documentos que a religião se apropriou, né? Vários grupos religiosos se apropriou de alguns documentos. Aí eu estou usando esses documentos, que serve para relembrar a nossa consciência. Entende? É por isso que às vezes a gente está dizendo, é religioso tal, e às vezes até quer que eu me comporte aqui como religioso. Até os irmãos que me assistem aqui é assim, porque eles viram de lá. Eles já têm isso na mente dele. Entende? Então ele disse que não precisa necessariamente ter uma ligação com a religião, mas sim de paz interior. Aí, ó, é o que a conexão com a espiritualidade vai fazer. Você vai ter paz interior, né? Paz interior, equilíbrio. Então, suas energias vão estar equilibradas, você vai ter um equilíbrio e uma visão de mundo de cada indivíduo. Então, pessoal, a espiritualidade, você não pode dizer como uma pessoa, é igual como eu estou vendo agora também, tem alguns grupos espiritual. Não, é assim que tem que fazer, tipo igual a religião. Não, espiritualidade, ela se conectou com a espiritualidade dela, ela tem um mundo dela. A espiritualidade entende ela vai caminhar segundo a intuição que a espiritualidade colocar no coração. Não é para você dizer, é isso que você tem que fazer, porque você vai estar fazendo a mesma coisa que os grupos religiosos estão fazendo. É o que eu estou vendo aí em alguns grupos espiritualistas que está falando sobre essas coisas de expansão da consciência, mas estão dirigindo como a pessoa tem que fazer. Não, pessoal, você não tem que fazer isso. Você tem que fazer com que a pessoa
se conecte com a espiritualidade dela, porque se ela se conectar com a espiritualidade, o que é que ela vai ter? Ela vai ter paz interior, equilíbrio e a visão do mundo dela. A visão que eu tenho é diferente do mundo dela. Entende? A espiritualidade entende como ela adora a Deus, ela se comporta. A espiritualidade entende ela. Você não tem que fazer como, é porque eu faço assim, a meditação todo dia, 6 horas da manhã, tem que fazer isso. É porque eu caminho, não sei o que, você tem que fazer. É assim, é obrigado, eu sou igual a você? Não, cada pessoa aqui é diferente, pessoal. Tem uma digital diferente. Cada uma pessoa que tem uma visão do mundo, de mundo. E a espiritualidade dela entende a visão do mundo dela. Não é querer você agora obrigar a pessoa a entrar na visão daquela espiritualidade que você está levando. Entende? E muitos estão assim, e criando o que no meio espiritualista é o quê? São os gurus que estão guiando essas pessoas, estão ensinando a pessoa. Não, pessoal, não é assim. Espiritualidade é diferente de religião. É você que vai ter a conexão, você vai ter a paz interior, vai ter o equilíbrio e você vai ter a visão do mundo. Você vai seguir agora, ser guiado por quem? Pela espiritualidade. Ela vai guiar você, vai dar intuição a você. Ou então você não tem o Espírito, não tem o Espírito Santo, não tem a conexão com o eu interior. Você não tem espiritualidade. Você está sem guia por dentro. Aí você não vai ser guiado pela esses gurus aí, esses guias espirituais que aparecem aí, dizendo eu aqui, aí fica querendo levar você, querendo guiar você. Então você não está conectado. Porque aquele que está conectado, ele tem a inteligência espiritual, da espiritualidade que vai guiar ele, vai dar paz a ele interior, vai dar equilíbrio e vai guiar ele na visão do mundo. Ele fala do mundo de cada, não é de um indivíduo, não. É de cada indivíduo. Entende, pessoal? Eu tô vendo aí que no meio espiritualista estão fazendo como a religião, tanto evangélica como a católica, né? Como a religião, esses que estão falando de expansão da consciência, mas estão fazendo como os grupos evangélicos, pegando a pessoa para ficar no grupo dela. Não, não é. Ela não é do seu grupo, ela é da espiritualidade. Entende, pessoal? Tem grupos aqui no meio espiritualista que estão fazendo assim. Porque, pessoal, essas pessoas estão tão acostumadas a seguir um líder espiritual, um guru, que ela não consegue ficar sem seguir alguma coisa. E esses camaradas sabem disso. Aproveita, cria o grupinho dele, o qual ele vai se manter, né? Aí a pessoa também vai dar lá os bens dela, as energias a ele, e ele aí vai ali doutrinando, fazendo como a pessoa deve seguir. Não, você tem que deixar ela se conectar verdadeira, ela tem que ficar no vazio. Ela tem que ficar no vazio, porque para a conexão, para a espiritualidade guiar ela. Entende? Não é você criar o grupo. Então, essas pessoas estão tão viciadas, porque quando sai do grupo lá, e aí depois ainda fica falando, eu não tenho um grupo, não tenho um grupo religioso. Não tem o quê? Ela saiu de um grupo, foi para um grupo espiritualista. Agora eu quero ver ela ficar igual a mim, sem grupo nenhum. Eu que não tenho grupo nenhum aqui, ó. Não tenho nenhum mestre que tá... É a espiritualidade aqui que tá me guiando para eu falar essas coisas. E a irmã até ficou surpreendida, né? Um irmão também ficou surpreendido, porque tudo que perguntava, ele perguntava, eu respondia, e ele viu que
tinha uma profundidade na resposta que ficava, nossa, é isso mesmo, é assim mesmo. Entende? Eles não conseguiriam refutar o que estavam perguntando, porque ele tá pensando que está perguntando a mim. Ele está perguntando a espiritualidade. E a espiritualidade sabe qual é a resposta que vai dar. Então a espiritualidade, às vezes, está me usando para dar resposta a ele. Porque quem conhece ele, a vida dele, é a própria espiritualidade dele. O mentor dele está lá, aí então o mentor de lá chega assim, ó, é essa a resposta. Aí o mentor meu vem aqui, ó, e me usa. Aí eu falo a resposta, eles ficaram impressionados. Ele não sabe que não é eu, pessoal. Se for da minha raciocínio e inteligência que eu tenho aqui, que eu sou um morador de uma periferia aqui, se for da minha inteligência aqui, eu não vou conseguir responder essas coisas aí que vocês perguntam. Entende? Então, é isso que ele fala, que não tem ligação nenhuma com religião. Então, essa inteligência espiritual é a sua conexão com a espiritualidade, o qual vai fazer o quê? Você ter paz interior, equilíbrio e uma visão de mundo de cada um. Cada um tem a sua visão e você tem que respeitar a visão dessa pessoa. Não é você agora como espiritualista, eu sou espiritualista mais antigo, você tem que me seguir agora, eu sei de tudo. Não, quem disse que você sabe de tudo? A pessoa também sabe de tudo também, porque o espírito dela sabe de tudo. Agora só que ela ainda não está percebendo isso. Entende, pessoal? Entende? Para vocês não cair nesse engano aí. Porque tem um engano de que você sai de grupos evangélicos, católicos e entra nesses grupos espiritualistas. Porque você está tão viciado a estar em um grupo, a estar seguindo uma pessoa, que você não consegue deixar. Você só acha que só vai estar servindo a espiritualidade se tiver em um grupo, se tiver servindo alguém. Entende, pessoal? Isso é o vício mental que vocês criaram por essas religiões colocarem em vocês. Entende? Aí o que é que ele fala mais aqui? Tá interessante, né? Tá interessante esse estudo. Aí ele fala, por isso, ser espiritualmente inteligente não significa acreditar em coisas místicas ou divindade. Tá vendo? Então não significa se você acredita em coisas místicas, faz não sei o que. Não adianta isso. Ele está falando, por isso, ser espiritualmente inteligente, então você ser uma pessoa que a espiritualidade está lhe dando a inteligência, ele não significa acreditar em alguma coisa mística ou divindade. Pois pode existir pessoas altamente religiosas que não têm habilidades, né? Não tem essa habilidade da inteligência, porque não está conectado com a espiritualidade. Então, ele não tem a inteligência espiritual, não tem essa habilidade. Você entende? É o que está acontecendo agora com muitos aí que eu vejo, de grupo evangélico, católico, de vários, que ele é altamente religioso, é uma pessoa, né, mas não tem a conexão com a espiritualidade. Não tem. E aí não tem o quê? Não tem essas habilidades da inteligência espiritual. Não tem. Ela não consegue discernir as coisas espirituais. Entende? E até se escandaliza com algumas coisas que eu falo aqui, essas pessoas. Acontece isso, que essas pessoas religiosas não gostam de ouvir aqui meus vídeos, né? Aí ele fala, assim como as outras que não possuem crença em uma pessoa espiritual e é uma pessoa espiritualizada, na realidade trata-se da consciência de
que há mais na vida do que aparência e as coisas materiais. Então, ele está falando o que aqui? Isso não se trata de você seguir algum grupo religioso, essa inteligência espiritual, não se trata disso. Ele diz que é o quê? Assim como as outras pessoas que não possuem crença, então, ele viu que tem pessoas que não tinham crença nenhuma. E era uma pessoa espiritualizada. É igual a mim. Eu não tenho um grupo nenhum, mas as pessoas, quando eu saio na rua, eu fui mesmo pegar o meu remédio na farmácia, né? Lá parece que era de um grupo evangélico. Paz, irmão, paz. Eu nem conhecia ela. Por que ela sabia que eu era irmão? Porque ela percebeu que eu era uma pessoa espiritualizada, né? Ela viu o brilho. O ser dela percebeu isso. E pessoas com mediunidade, né, assim, aforada, ela percebe que você é uma pessoa espiritualizada, né? Que eu já passei na cidade e tinha lá uma mulher assim que era médium. Ela percebeu, né? Foi o que também aconteceu com Paulo, né? Quando tinha aquela mulher que era adivinha, ele percebeu, eis que aí vem um homem de Deus, tal. Então, as pessoas que têm a mediunidade assim, percebem a outra que é espiritualizada. E eu não tenho um grupo nenhum religioso, eu não tenho crença nenhuma. Você vê aqui que eu misturo tudo. E às vezes eu sou como é que se diz? Os outros religiosos não gostam, porque eles querem ficar no cantinho dele. Eles às vezes pegam até contra o outro grupo, né? Tem aquela rixa de pensamento em relação àquilo. E eu misturo tudo, e aí? É por isso que eles não querem ouvir aqui meu vídeo, porque eu faço isso. Entendeu, pessoal? Entendeu? Ele fala que o que? Essa inteligência é isso, que é uma pessoa que não tem crença nenhuma, mas é uma pessoa espiritualizada. Porque ele fala, porque na realidade trata-se da consciência. Então, pessoal, trata-se de quê? Da consciência da pessoa, de que há mais na vida do que a aparência ou as coisas materiais que ela está vendo. Entende? Ele fala o que cada um carrega dentro de si, o eu superior que está além do ego. Então, ele está falando que essa, como é que se diz? Consciência, né? Está além dessa vida, dessas coisas materiais, né? É uma coisa que ele diz que cada um carrega dentro de si, que é o eu superior que está além do ego. Então, ele está falando que essa inteligência emocional vem desse eu superior que está dentro de você, o qual você precisa se conectar com esse eu superior. Você entende do que eu estou falando, que o que é conexão com a espiritualidade? É você se conectar com esse seu eu superior que está dentro de você. É isso que eu estou... Pessoal, o meu vídeo, pegue lá, desde o meu princípio do meu vídeo, eu venho falando isso. E às vezes tem pessoas que já têm acompanhado aqui, têm percebido algumas coisas, mas ainda não entendeu tudo. Mas eu estou falando dessa conexão. E ele diz que não tem nada a ver com religião. Você entende, pessoal? Está carregando dentro de si. Então ele diz, todo mundo carrega essa centelha divina, esse eu superior, sabe? O Espírito Santo, a conexão com o Espírito Santo, entende? Que está além do ego. O ego é o que? Passa pelo raciocínio, o qual
faz com que você pense que você é esse corpo. Entende? Faz com que você pense que só tem essa vida, só vai buscar essas coisas materiais, como ele está falando, entende? Por causa do ego. O ego está enganando você. E você precisa se conectar com esse eu superior para que você perceba que você não é o corpo, não é esse ego, entende? O qual você vai perceber que tem uma vida espiritual aí e tem habilidade. E esse espírito aí tem habilidade, entende? Ele tem conhecimento de tudo no universo, sabe? Das coisas que eu estou falando aqui, ele tem conhecimento, né? Aí o que é que ele fala mais? Por isso, aqueles que são espiritualmente inteligentes, espiritualmente, né? Não é inteligência humana, espiritualmente inteligente, mantém uma conexão com algo mais profundo e principalmente consigo mesmo. Você entende você? Então, pessoal, isso tem a ver com a conexão com a espiritualidade. Quando eu estou falando aqui, você precisa ter a conexão com a espiritualidade, eu estou falando dessa inteligência espiritual. Entende? É o que ele está falando aqui, que aquelas que são espiritualmente inteligentes, ela mantém uma conexão com algo mais profundo. Qual é o algo mais profundo? É o eu superior dela. É a conexão com a espiritualidade que vai dar a inteligência a ela. Entende? Então, pessoas inteligentes, espiritualmente inteligentes, ela tem essa conexão com o profundo, consigo mesma, né? Assim, são menos propensas a tomar decisões com base apenas no que o ego sugere. Então, ela não vai deixar ser influenciada pelo ego, porque ela sabe que não é o ego. Então, o ego lá pode vir com pensamento, ela chega, não, calma, peraí, seu pensamento tá muito avexado, ego, calma, ego. Entende? Ela vai perceber que, porque ela sabe que não é o corpo, ela sabe que é um ser espiritual que tem uma consciência e ela está conectado com esse eu superior, entende? O qual vai dar a ela conhecimento profundo para ela tomar decisão, não só no pensamento, no raciocínio do ego, mas na conexão com a espiritualidade, né? Aí ele fala, pois então estão conectados mais profundamente a uma parte superior de si mesmo. Dessa maneira, consegue ser mais empático e compassivo em relação a outras pessoas e o universo de uma forma geral. Entende, pessoal? Aquele verdadeiramente que está conectado com a espiritualidade, ele não vai designar, ele tem empatia pela pessoa, ele é mais compassivo, como é que se diz? Ele tem empatia pela pessoa, ele é mais compassivo em relação a outra pessoa, ela entende a outra pessoa, sabe? A maneira que a outra pessoa tá, ela entende, entendeu? E ele fala o quê? Em relação a outra pessoa e ao universo, ele entende as coisas do universo de uma forma geral. Então, uma pessoa que está conectada com a espiritualidade e ela tem inteligência espiritual, ela é uma pessoa que tem empatia, ela tem misericórdia, ela é compassiva com a pessoa, né? Entende a maneira que a outra pessoa se relaciona com a espiritualidade dela. Então, pessoas que querem converter a pessoa que da outra maneira que a outra espiritualidade, a outra pessoa estava. Uma pessoa dessa não tem ainda a conexão com a espiritualidade. Ela não tem a inteligência espiritual. Ela quer converter a pessoa. E não é assim.
quer que siga o pensamento dela, porque ela se conectou, ela acha que agora aquele pensamento é para todo mundo. Ela não entende a conexão da outra pessoa, entende? É uma pessoa que não demonstra que está conectado, não tem inteligência espiritual. Precisa trabalhar essa conexão para ter essa inteligência espiritual. Entendeu, pessoa? O que é que ele está falando aqui? Está falando de uma coisa bem profunda, né? Aí o que é que ele fala mais? Por isso, desenvolver a inteligência espiritual é algo que pode impactar positivamente, mas diferente na área da vida, na mais diferente área da vida. Ele aí fala, né? Veja quais são as principais características de um indivíduo que adquiriu essa habilidade. Então, ele dá aqui característica, né? Porque ele estava observando pessoas que tinham esse comportamento, né? Que vinha de lá, do ser dela, da conexão dela. Ele viu que tinha, poxa, essa pessoa é espiritual, mas não tem grupo nenhum, não participa. Como é que ela consegue essa conexão assim? Ela consegue ser assim? Então ele estava reparando características dessas pessoas. E ele fala aqui quais são elas, né? Aí ele fala, primeiro, saber no que acredita e reconhecer os próprios valores e viver de acordo com eles. Então, ela reconhece o valor que ela tem, que ela está conectada com a espiritualidade e ela vive de acordo com aqueles valores. Entende? Ela não deixa ninguém influenciar nesses valores. Ela disse, não, a espiritualidade falou comigo assim, ela me intuiu assim, eu vou agir assim. Então, essa pessoa está conectada, ela entende isso. Entende? Ela não é levada, Maria vai com as outras, né? Você já viu esse ditado? Maria vai com as outras? É pessoas que ficam atrás de guru, de... Não, ela sabe o valor dela, que ela se conectou, e ela vai de acordo com eles, né? Segundo, ele fala, toma atitude sempre considerando o seu propósito ou missão de vida. Então, você entende? É uma pessoa que está conectada ao propósito de vida e a missão de vida dela. Entendeu? Vai pedir lá a Jamila aí, ó. Vai pedir. Entendeu? Então, ela é uma pessoa que o quê? Considera isso. Ela toma atitude considerando esse propósito de vida que ela tem e a missão de vida dela. Então ela não é Maria, vai com as outras, entende? Ela está centrada na missão, no propósito dela, né? Ele fala, terceiro, a terceira característica que uma pessoa que tem inteligência espiritual é o quê? Ele fala, sente empatia pelas outras pessoas, o que permite que haja com compaixão a respeito em relação a elas. Então, ela demonstra que ela é uma pessoa empática, né? Ela tem empatia, ela sente o sentimento dos outros, ela sente o sofrimento dos outros, entende? Então, ela é uma pessoa que é médio, ela está com a mediunidade, ela sente, então, ela tem compaixão da vida da outra pessoa, como a outra pessoa leva. Entende, pessoal? Essa é uma das características daquele que está conectado com a espiritualidade. Não é aquela pessoa que só... Ah, o problema é dele, ele que se vire. Não é uma pessoa assim, entende? Essa é uma pessoa que tem essa inteligência espiritual. Aí ele fala a quarta característica, né? Ele fala, respeita a diferença de crença
e comportamento do outro, característica presente no meio em que vive e no mundo. Então, ela respeita uma característica de uma pessoa que tem inteligência espiritual, que ela respeita a crença do outro, o comportamento do outro, né? E característica presente no meio em que vive e no mundo. Então, ela respeita o quê? A característica de uma cultura, de uma pessoa, ela respeita a característica que existe, que é diferente no mundo lá. Você sabe que é aquela pessoa, mas aquela pessoa tem a espiritualidade, é daquela forma. Ela entende. É uma pessoa que tem essa característica de compreender isso, entende? Demonstra uma inteligência espiritual, uma inteligência da consciência dela. Porque o mentor, pessoal, ele é assim, ele entende você, entende? Ele não vai querer igualar você a uma cultura, a um grupo religioso. É por isso que ele entende. Se você está em um grupo religioso, ele não entende aí o mentor. Entende? Ele não entende. Ele espera você expandir a consciência até ele. Quando você expandir a consciência, até você entender, ele aí pode entrar em contato com você e passar coisa. É por isso que eu falei para a irmã, tem coisas que o mentor ainda não passou para você, porque ele sabe que você vem de um grupo religioso, você tem um pensamento religioso, então ele está esperando você expandir a consciência, entender algumas outras coisas, para ele aí passar coisa ainda. É por isso que às vezes ele não entra em comunicação, não fala certas coisas. Porque ele entende, ele respeita, ele não quer você confuso, ele quer você equilibrado e que você vai entendendo a cada momento, a cada coisa. Ele sabe a cultura que você está inserido, ele sabe a religiosidade que você está, ele sabe. Então, o mentor sabe disso. Então, uma pessoa que está conectada com a espiritualidade, ela tem inteligência espiritual, ela vai entender a crença da pessoa, o comportamento, a característica presente no meio, né, da cultura que aquela pessoa vive e no mundo. Ele vai entender de cada pessoa, de cada cultura do mundo que vir, ele vai entender. Entende? É uma das características de uma pessoa que tem inteligência espiritual, né? Aí o que é que ele fala mais? Tem suas próprias opiniões que estão além de padrões e imposições sociais. Então, a própria opinião dele está além dessas coisas visíveis. Então, não vem do raciocínio do ego. Então, está com um padrão mais além, né? Que não é colocado pelo padrão social que a gente vive. Então, ele está além desses padrões, né? Ele tem a opinião mais profunda. Aí, outra característica daquele que tem inteligência espiritual, né? Ele fala, sexto, né? Sempre questiona em relação a um sentimento antes de tomar decisão. Então, pode surgir um sentimento nele ou em outra pessoa, ele vai o quê? Ele vai questionar. Ele diz, será que isso é verdadeiramente que a espiritualidade quer? Será que é isso? Então, ele questiona tudo. É por isso que eu sou um questionador nato, né? É por isso que eu não me envolvo com religião, porque eu já tenho uma conexão com a espiritualidade. Para que eu vou para grupo? Eu vou chegar lá questionar e o cara, não, aqui é assim, se não pega seu caminho aí. Eles têm o raciocínio dele, que é o raciocínio do ego dele. Entende? Se você tem um raciocínio mais, para que você vai aderir a um grupo? Entende? Suas decisões
não tem que ser levada pelo seu sentido, né? Questiona. Aí ele fala 7, né? Outra característica, consegue enxergar a situação através de uma visão mais ampla, identificando o lado positivo, mesmo com um problema. Então, é uma pessoa que consegue enxergar uma saída, uma visão, né, ampla, identificar o lado positivo daquele problema. Aconteceu algum problema, ele disse, nossa, que problema, hein? Mas ele consegue sair bem daquela, porque ele tem uma visão mais ampla, mais profunda do problema. Ele não está, ele sabe que o problema que aconteceu aqui é um problema passageiro, é um problema do ego. Então ele não está nem ligando, ele diz, tá tudo bem, tudo certo, tudo está correndo, tudo certo na Bahia, entende? Ele vai ter essa visão. Uma característica de uma pessoa que tem inteligência espiritual, entende? Aí, oitavo, né? Oitavo, reconhece seus erros e aprende as lições poderosas ao refletir sobre elas. Então, vai acontecer de erro, vai errar. Todo mundo erra. Eu erro, todo mundo erra. Mas eu reconheço o erro. Eu digo, não, errei ali, mas é para a gente aprender. Entende? Porque às vezes você foi fazer alguma coisa que o ego quis, você errou. Você não questionou tal. Você tem que sempre questionar, sempre observar o que o que existe de verdade ali ou não, para não errar. Mas às vezes acontece, porque a gente humano, estamos sendo dirigido também pelo ego aqui, pelas máscaras que a gente criou aqui nessa realidade. E aí sua consciência pode errar. Aí você vai errar, mas você tem que o quê? Tem que reconhecer e aprender, tirar uma lição dali, né? Refletir, nossa, eu passei por isso, nossa, velho. Eu pisei na bola, mas graças a Deus, é para o meu bem. Entende? Você tem que reconhecer esse lado seu, entende? Demonstra que você é uma pessoa que tem inteligência espiritual. Está conectado com a sua centelha divina. Entende, pessoal? Eu já falei tudo sobre eu superior, centelha divina. Eu tenho um vídeo gravado falando sobre essas coisas tudo aí, pessoal. Né? Espírito Santo, falando sobre tudo aí, né? Aí ele fala, né? 7 dicas para desenvolver sua inteligência espiritual. Então ele dá 7 dicas aqui para você trabalhar essa espiritualidade sua, né? Essa inteligência, porque essa conexão com essa espiritualidade que vai dar essa inteligência espiritual, né? Ele fala, primeiro, reflita sobre como acontecimento te afeta. Então, reflita sobre, você está aqui nessa realidade, o que é que está afetando você aqui? O que é isso que está me afetando a sua consciência? Entende? Você tem que refletir sobre isso, né? Isso é um bom desenvolvimento, né? É um questionamento para refletir sobre as coisas. Ele diz, segundo, assuma a responsabilidade sobre a sua vida. Que é o quê? Você trabalhar as suas energias, que é o seu pensamento, as suas emoções. Não, eu tenho que ver o que é que eu estou fazendo da minha vida. O que é isso? Então você vai ter que ter conhecimento do que é emoção, do que é o sentimento, do que é. Porque isso está gerando vibração que está fazendo com que a sua vida leve para um certo caminho. Então você tem que se responsabilizar por essa vida aí, que é a vida da consciência, né? Não é essa vida
aqui que você leva na natureza, é a vida da consciência, né? Aí ele fala, terceiro, encontre o seu propósito, né? Propósito de vida ou a missão de vida, né? Então, você tem que questionar lá e assumir a responsabilidade para você encontrar o propósito de vida, a missão de vida. Você então vai ter que ter a conexão com a espiritualidade para perguntar verdadeiramente qual é a direção que eu devo tomar, entende? Então vai vir a resposta da espiritualidade, a intuição, para você seguir o caminho. Às vezes vem, você vê números iguais, muitos vê aí números iguais, a pessoa repete alguns sinais e as pessoas... Então vai dizer, escuta a sua intuição, porque você vê números iguais, os anjos estão falando para você escutar a sua intuição. Então você tem que se ligar lá no seu sentimento, o que você sente na hora o que você está fazendo, entendeu? Se verdadeiramente é o que a espiritualidade quer que você faça. Então você tem que encontrar o propósito de vida, né? Ele vai falar, quarto, reconheça os seus valores. Então você tem que reconhecer, porque ele disse lá os valores, né? Você vai reconhecer e vai seguir esses valores, que são valores de igreja, de algum grupo que você aí, não, são os valores da sua alma mesmo. Valores que estão lá dentro da sua alma, entende? A espiritualidade, quando você se conectar, ela vai mostrar esse valor de vida para você, entendeu? Aí o que é que ele fala mais? Quinto, faça atividade que promova a espiritualidade. É o que eu faço, né? E falo com as irmãs fazer oração, meditação, né? Tirar um tempo para caminhar na natureza, a conexão com a natureza, sabe? Perceber o seu sentimento, sabe? Você vai trabalhando todas essas coisas que vai fazer com que sua espiritualidade, sua energia aumente, sua consciência vai expandir também, né? E uma boa coisa você fazer é assistir meus vídeos aqui, né? Que eu estou explicando sobre isso. Expande a sua consciência, né? Ler coisas espirituais, ler a Bíblia, sabe? Fazer essas coisas. Então ele disse, faça essa atividade que promove a espiritualidade. Então é por isso que eu pego tudo aqui, faço tudo. Meditação, oração, leio a Bíblia, leio coisas do espiritismo, leio coisas da espiritualidade. Então eu estou fazendo essas coisas porque eu sei que vai elevar a minha consciência. Entende, pessoal? Aí o sexto, né? São 7, né? Ele disse sexto. Ouça o seu eu superior. Então, ouça a sua conexão, o seu eu superior, que é o seu espírito que está aí, que ele tem conhecimento de tudo. Então você ouça ele. Entre em conexão com ele. Entende? Para você ter a direção, ouvir ele. Entende? Então, é uma das dicas para você desenvolver essa inteligência espiritual. Né? Aí, o sétimo e último, né? Ele diz, enxergue além das aparências. Não vê só a aparência da pessoa, mas sim o que está dentro. Então, ele diz, quando você vê uma pessoa ou algo aqui nessa realidade, você tem que olhar além dessa aparência. O que é que tem por detrás aí? Tem espiritualidade aí. O que é que... Então, você tem que enxergar além da aparência. É isso. Isso é um desenvolvimento para que você tenha inteligência espiritual. Entende, pessoal? Entende? E quando você vê uma pessoa, por mais que ela não tenha aparência que é desejada o grupo social aqui, você não tem que olhar. É por isso que eu falo no meu vídeo aqui. Muita gente, quando vê assim a minha aparência,
simples, né? Os meus vídeos simples assim, eles não dá nada. Mas quando eles vão me ouvindo, ele vê, nossa, essa pessoa aí tem coisas profundas que não é a aparência dela, não mostra. Já teve pessoas aí que já repararam isso em mim. Por quê? Ele primeiro reparou o quê? Na minha aparência, que viu aqui um rapaz simples de uma comunidade, né? Gravando um vídeo simples, ele disse, nossa, o que é que ele está falando? Aí quando ele foi vendo a profundidade do que eu estava falando, ele ficou surpreso. Então, você tem que fazer isso, enxergar não só a aparência da pessoa, porque você pode ser surpreendido. Ali pode ser uma pessoa espiritual que tenha conexão com a espiritualidade, ou pode ser até seu mentor, pode ser até um anjo que ele vai se materializar para falar com você e você olhar a aparência, você não vai dar ouvido. Entende, pessoal? Fica atento, porque se a gente ficar no ego com essa visão desse mundo aqui, vai perder. Você não vai ter inteligência espiritual, né? Aí eu faço a pergunta lá, né? Por que precisamos desenvolver a inteligência espiritual? Ele fala, porque é a nossa conexão com a espiritualidade, né? Por isso que a gente precisa desenvolver essa inteligência espiritual, que vai ser como a gente vai lidar aqui nessa realidade. Entende, pessoal? E se você não desenvolve essa inteligência espiritual, você não se encontra na sua espiritualidade. Você está perdido. Entende? Você não tem o conhecimento de Deus, que é o conhecimento espiritual. Você não tem. Entende? Então é preciso fazer isso. Aí eu vim aqui. E a Bíblia fala sobre esse conhecimento, inteligência espiritual. Olha, eu vou colocar lá o título, depois os evangélicos diga que não tem, viu? Tem lá sim. E os discípulos falaram sobre essa inteligência espiritual. Porque essa inteligência espiritual é do eu superior, é da consciência dele, é da conexão com o Espírito Santo, com a espiritualidade. Então, vem essa sabedoria, vem disso. Entende? Não é uma sabedoria de homem, é uma sabedoria espiritual. Entendeu? Não é de homem. Entende? E os discípulos falaram sobre isso, né? Tá aqui escrito na Bíblia, né? Aí para os evangélicos, tá escrito aqui, Colossenses 1, versículo 9 e 10. Vamos ler aqui Colossenses, né? Porque esta razão nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e pedir que seja cheio do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual. Nossa, pessoal, aqui, ó, tá vendo? A Bíblia fala sobre. Então, o que é que o apóstolo Paulo está falando aqui? Ele está falando com os irmãos, né? Por esta razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós. Então, ele estava orando, né? E pedir que seja cheio. Então, ele estava pedindo que seja cheio do conhecimento da sua vontade, da vontade de Deus, né? Da espiritualidade, né? E em toda sabedoria e inteligência espiritual. Então, existe uma inteligência do espiritual que é da sua consciência, inteligência que vem da espiritualidade. Entende? O que vai fazer você estar cheio dessa sabedoria.
Então o apóstolo Paulo estava pedindo isso, né? Aí ele fala no 10, né? Para que possa andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, pessoal, ele estava orando, pedindo lá inteligência, sabedoria, inteligência espiritual para os irmãos. Para quê? Para que possa andar aqui nesse mundo, você possa andar com essa inteligência, você vai entender dignamente diante do Senhor. Então você vai andar com sabedoria, que você vai andar dignamente do Senhor, agradando em tudo. Você vai estar agradando a espiritualidade em tudo. E aí o quê? Frutificando. Então você vai dar fruto. Qual é o fruto? O fruto de amor, de empatia, de alegria. Então você vai dar fruto em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, pessoal, essa conexão com a inteligência espiritual vai lhe fazer isso. Você andar, saber como você andar, vai lhe fazer você frutificar. Vai frutificar o quê? Como é? O fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Você vê lá, amor, alegria, paz. Então você vai dar esse fruto do Espírito, que é toda a sua boa obra. Então é o bem que você está fazendo, você vai estar dando aquele fruto. E crescendo no conhecimento de Deus, um conhecimento da espiritualidade. Você vai crescer. Você entende que a Bíblia está falando também de inteligência espiritual, pessoal? Da sua consciência? Os evangélicos não esperavam por isso. Olha lá, tá escrito, Colossenses 1, versículo 9 e 10. Tá lá para você ver. Entende? Mas quando eu explico aqui, você vai perceber que tem isso, né? Aí o que é que ele fala mais aqui? 1 Coríntios 2, versículo 13, 14 e 15. Vamos ler aqui o que o apóstolo Paulo também, né, fala aqui. Vamos ver o que é que ele fala. Ele fala assim: as quais também falamos, não com palavra que a sabedoria humana ensina, mas com que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais, né? 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque ele parece loucura e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. 15, né? Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Pessoal, você está vendo a inteligência espiritual, o apóstolo Paulo falando? O que é que ele fala? Que a inteligência espiritual dele era o quê? Era humana? Não. O que é que ele fala? Ele fala assim, no versículo 13: o quais também falamos não com palavras que é a sabedoria humana ensina, mas com o que o Espírito Santo ensina. Você entende, pessoal? Então, ele estava falando de uma inteligência que não era humana, é uma inteligência espiritual. Foi o que ele disse lá no Colossenses. Seja cheio de conhecimento da sua vontade em toda sabedoria e inteligência espiritual. Então ele estava falando que o conhecimento dele não era humano, não vinha do ego dele, não vinha das coisas do ego. Entende, pessoal? É o que alguns líderes aí têm caído por causa disso.
porque eles não estão conectados verdadeiramente com a espiritualidade. Eles só estão falando sabedoria humana, do ego dele. O que ele pensa, o ego dele, só para encher o ego dele. Não porque verdadeiramente ele está falando segundo o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Então ele não entende coisas espirituais. É por isso que ele não faz a linkagem. Ele não compara a coisas espirituais com coisas espirituais, porque ele não compreende. Ele não tem a ligação da espiritualidade. E quantos líderes aí, pessoal, estão assim, só falando de ego. Um aí que a irmã mandou um vídeo, né? Que é um pregador aí famoso aí, né? A irmã até mandou um áudio lá. Ele é da Adventista, é de uma igreja aí, né? Ele é famoso aí. Ele estava falando sabedoria humana. Não sabia das coisas espirituais, né? Entende? É isso que acontece. Entende? Você está falando o quê? Tem vários líderes falando só de conhecimento da humana, do ego dele. Não está ensinando com que o Espírito Santo, então, com a espiritualidade, está ensinando. Então, ele não está ensinando através dessa conexão, comparando as coisas espirituais com coisas espirituais. Ele não sabe fazer a linkagem, porque ele não tem a direção do Espírito Santo, da espiritualidade. Ele está só no raciocínio, no ego. O ego está enganando ele. E aí o ego fica enganando ele. E é o que acontece aí com muitos líderes. E o pior de tudo, pessoal, que essas pessoas ficam adorando o ego dessas pessoas. Pronto, pessoal, o ego dessas pessoas vai lá em cima. Aí, ó, pronto. O camarada já foi enlaçado pelo ego dele. Ele nunca vai ter uma conexão com a espiritualidade. Aí ele fala aqui no 14, né? Ora, o homem natural. Olha, ele fala o homem natural. Que é o homem natural? O homem que é o ego dele, que é o corpo dele, né? Isso que é natural. Não compreende as coisas do Espírito de Deus. Então ele não está sendo, ele não compreende, porque ele não tem. Então você precisa se conectar com o Espírito de Deus. Você precisa ter o Espírito de Deus. Você precisa ter a centelha divina. Você precisa ter a conexão com a espiritualidade para você entender as coisas espirituais. Porque senão você não vai entender. É por isso que muitos aqui não entendem o que eu estou falando. Acha que é o quê? Que é religião, que esses líderes que estão falando através do ego aí, eles estão achando isso. Entende? Então ele fala, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura. Você entende aqui porque muitos falam, quer dizer, esse daí tá louco, tem que tomar um remédio. Você entende agora? Porque é loucura, pessoal. Às vezes o que eu estou falando aqui, fazendo linkagem, misturando um com a outra, o que é que esse cara tá fazendo? Esse cara tá louco. Então, aí, ó, a própria Bíblia diz que lhe parece loucura e não pode entendê-la porque elas porque essa sabedoria só se discerne espiritualmente. Então você tem que estar conectado. Você não vai ter inteligência espiritual, você não vai conseguir entender as coisas espirituais. Se você não tiver conectado, você não vai conseguir discernir as coisas espirituais. Entende, pessoal? Então, ele está falando de inteligência espiritual. Aí ele fala aqui no 15. Mas o que é espiritual discerne tudo. Então, aquele que está conectado com a espiritualidade, ele sabe discernir tudo, ele compreende tudo que é espiritual, né? E aí ele fala, e ele de ninguém é discernido, ninguém consegue entender.
o que que esse cara tá fazendo, rapaz? Ele tá misturando tudo aí, ele não tem grupo nenhum, o que que tá acontecendo com ele? Ele tá assim, ele não tem grupo, o que que ele quer? O que que ele quer da vida? Ninguém consegue lhe discernir, entende? Porque não tá conectado, não tem inteligência espiritual e não tá conseguindo discernir essas coisas espirituais. Você só vai conseguir discernir essas coisas espirituais se você tiver conectado com a espiritualidade. É o que ele fala lá. Ele fala, ensina mais com o que o Espírito Santo nos ensina. Então o Espírito Santo, a espiritualidade vai passar um ensinamento, você vai de acordo com aquele ensinamento. É por isso que eu disse, irmã, você pode olhar aí os pregadores aí, para ver se está a mesma coisa. Então, ela já está conectada, porque ela já tem visto meu vídeo. Aí quando ela viu o vídeo desse camarada, ela já viu que tinha erros. Foi quem? Foi a conexão dela. O espírito dela sabe o que é verdadeiramente espiritual. Então, pelo espírito dela, ela discerne isso. Entende? Quem está com o Espírito, né? Espírito Santo é a conexão com a espiritualidade, a centelha divina, o eu superior, entende? Quando ela está conectada a isso, ela entende. Entende? Entende, pessoal? Ela entende. Então, ela consegue. Mas o que é espiritual, aí ele fala no 15, né? Discerne bem tudo. Então ele discerne bem tudo. Tudo que é espiritual. E ele de ninguém é discernido. Então ninguém discerne ele, ninguém entende ele. Quem é esse camarada aí? Quem é esse aí? Esse daí já tá pirado da cabeça aí. Esse daí tá doido aí, ó. Saiu aí dos grupos aí, tá com a cabeça voando aí. Entende? Então, essas pessoas religiosas, só tá no grupo, não entende essas pessoas espirituais. Ela não entende, né? Mas por isso que ninguém entendeu o apóstolo Paulo. Ele está falando aqui isso. Ele fala nesses dois versículos, Colossenses e 1 Coríntios 2, né? Versículo 13, 14 e 15. Entendeu, pessoal? E Colossenses 1, versículo 9 e 10. Então, ele está falando de inteligência espiritual, que você precisa estar com o Espírito Santo, a conexão com a espiritualidade, para discernir as coisas espirituais, né? Você fazer a linkagem, você também perceber em outro pregador aí que está, se ele tiver conectado com a espiritualidade, ele vai passar informação do Espírito. Então você diz, não, esse cidadão tá correto, né? Tá certo ele. Entende? Mas quando não tá, já foi, meu pai. Já era. Ele vai passar o ego dele. E aí, se você tiver no ego também, você vai gostar do ego dele. Você entra junto com o ego dele. Aí fica os dois egóicos, né? Os dois naquele ego ali, preso naquele ego. E não está conectado com a espiritualidade. Você entendeu agora, irmão, o que é a conexão com a espiritualidade e o que é inteligência espiritual que vem dessa conexão? Você entendeu agora? É o que a gente tem que ter. É por isso que a gente tem que trabalhar para a gente ter essa inteligência. A gente está conectado com a espiritualidade, vai dar essa inteligência para a gente entender as coisas espirituais. Porque o homem natural aí, ele não vai conseguir entender essas coisas. Ele vai entender as coisas naturais. É por isso que o cientista, ele não consegue medir ali a coisa, mensurar.
Ele aí, esse aí vai para lá para os espiritualistas, vai para a igreja. Então, largou vários documentos, principalmente a Bíblia, os documentos da Bíblia, para as igrejas, né? Criar o grupo religioso. É o que tem hoje aí, é o que tem para hoje aí, é o que tem aí que está acontecendo. É por isso que aí está aí. Aí todo mundo pensa que você é religioso lá. Você pensa que está conectado com a espiritualidade? Não tá, não é assim. Entende? Essa conexão não depende de grupo religioso. Por isso que eu tô conectado e não tô em grupo nenhum. E aí? Tem até grupo religioso que tá querendo que eu vá pro grupo dele, né? Que viu assim eu falando essas... Poxa, gostei da... Eu quero que ele venha pro meu grupo, mas quer que eu vá pro grupo dele. Ele não quer aceitar a espiritualidade, não. Quer que eu vá pro grupo, porque ele acha que o grupo dele é o que tá falando certo. Entende? Várias pessoas estão assim. Várias pessoas. E eu estou aqui explicando, e muitos não querendo nem ouvir meu vídeo, né? Mas eu espero que esse vídeo aqui explique sobre essas coisas, né? Sobre essa conexão espiritual, sobre, né, essa inteligência espiritual, né? Você tenha conhecimento sobre isso. Graças a Deus, mais um vídeo. Até aqui nos ajudou a espiritualidade, a conexão com a espiritualidade, a inteligência espiritual. Até aqui tem nos ajudado. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau!